Capítulo 11. Eu o designei como vigia. Ezequiel 33, 7. Lá está o vigia no alto das muralhas de Jerusalém. Já é o fim da tarde, mas ele continua atento. Com a mão na testa para proteger os olhos do sol, o vigia observa até onde a vista pode alcançar. De repente, ele toma fôlego e toca a trombeta. O exército de Babilônia está chegando. Mas esse aviso não ia adiantar nada. Por décadas, Jeová enviava vigias ou profetas para avisar ao povo que aquele dia ia chegar, mas eles não deram ouvidos. Agora que o exército de Babilônia cercou a cidade, era tarde demais para obedecer ao aviso do vigia. Depois de um cerco de muitos meses, soldados invadiram a cidade, destruíram o templo e mataram ou capturaram os habitantes de Jerusalém. Hoje, o exército celestial de Jeová está marchando em direção a uma batalha contra os que não querem servir a Deus. Esse conflito vai ser o ponto decisivo de uma das maiores tribulações da história humana. Mas não é tarde demais para muitos aceitarem o aviso dado pelo vigia designado por Jeová. Justiça. Um exemplo da justiça de Jeová é que ele lida com cada um de seus servos de forma individual. Por exemplo, embora a grande maioria tenha ouvido e rejeitado a mensagem de Ezequiel, Jeová não tratou todos os israelitas como rebeldes. Em vez disso, ele estava atento a como cada israelita ia agir. Vez após vez, ele fala sobre aquele que é mau e um justo. Isso mostra que o julgamento de Jeová se baseia em como cada pessoa reage à mensagem. Ezequiel 33, 8 e 18 a 20. Ainda vemos a justiça de Jeová em outro ponto. Ele sempre avisa antes de agir. Ezequiel começou sua obra uns 6 anos antes de o exército de Babilônia destruir Jerusalém. Mas Ezequiel não foi o primeiro a avisar ao povo que eles iam ter que prestar contas a Jeová. Por mais de 100 anos antes da destruição de Jerusalém, Jeová enviou como vigias os profetas Oséias, Isaías, Miqueias, Odede e Jeremias. Jeová disse para Jeremias lembrar aos israelitas: Eu designei vigias que disseram: Prestem atenção ao som da buzina. Jeremias 6,17. Quando os babilônios finalmente vieram e executaram o julgamento de Jeová, nem Jeová, nem os profetas que agiram como vigias podiam ser culpados pela morte dos que não deram atenção ao aviso. O que aprendemos da forma justa e amorosa de Jeová lidar com os israelitas? Uma lição é que devemos ver cada pessoa a quem pregamos não como mais uma no meio da multidão, mas como uma pessoa única. Não queremos ser preconceituosos e achar que alguém não merece ouvir as boas novas por causa de algo que fez no passado ou por causa da sua cultura, raça, idioma ou situação econômica. Jeová ensinou ao apóstolo Pedro uma lição que também se aplica hoje. Deus não é parcial, mas em toda nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Atos 10, 34 e 35. Mas e se tivermos cometido pecados sérios no passado, mas ainda nos sentimos culpados? A mensagem de Ezequiel nos ensina que Jeová vai punir pecadores que não se arrependem. Vimos também que Jeová é principalmente um Deus de amor, não de vingança. Se provarmos pelas nossas ações que estamos arrependidos, nunca devemos achar que Deus não vai nos perdoar. Jeová estava disposto a perdoar os israelitas que tinham cometido adultério espiritual. E ele está disposto a nos perdoar também. Enquanto esteve na terra, Jesus disse claramente para seus discípulos: Mantenham-se vigilantes. Mateus 24, 42. Eles obedeceram a essa ordem e agiram como vigias, avisando que a nação de Israel e sua cidade, Jerusalém, tinham sido rejeitadas por Jeová. Assim como os vigias antes deles, os discípulos também tinham boas notícias para dar. A mensagem deles incluía anunciar algo maravilhoso.
pessoas de outras nações também fariam parte do Israel espiritual e teriam o privilégio de ajudar Cristo a restaurar a adoração pura na terra. Depois da morte dos apóstolos, a predita apostasia tomou conta da congregação. Durante um longo período, o número de cristãos de imitação, comparados a joio, foi aumentando, e os seguidores leais de Cristo, comparados a trigo, passaram a ser a minoria. Assim, a luz da verdade sobre o reino de Deus foi ofuscada por ensinos falsos. Mas quando se aproximou o tempo de Jeová agir, ele mais uma vez mostrou seu amor e sua justiça ao designar vigias para dar avisos claros e anunciar boas novas. Quem foram esses vigias? Nos anos antes de 1914, Charles Taze Russell e seus colaboradores agiram como o mensageiro que prepararia o caminho antes de o Messias começar a reinar. Malaquias 3:1. Esse grupo também agiu como vigia, usando a revista A Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, em inglês, para avisar as pessoas sobre o julgamento de Deus e divulgar as boas novas do reino. Se por um lado o escravo fiel exerce a liderança no trabalho de vigia, por outro, Jesus disse para todos os seus seguidores se manterem vigilantes. Marcos 13, 33-37. Fazemos isso por ficar espiritualmente despertos, apoiando lealmente o vigia dos nossos dias. Provamos que estamos despertos por cumprir nossa responsabilidade de pregar. O que nos motiva a fazer isso? Em parte, é nossa vontade de salvar vidas. Em breve, multidões vão perder a vida porque não deram atenção ao aviso do vigia atual. Mas nossa principal motivação é que queremos muito contar a outros a melhor notícia de todas. A adoração pura foi restaurada. Agora, durante o ano de boa vontade de Jeová, as portas estão abertas para mais pessoas se juntarem a nós, em adorar o nosso justo e amoroso Deus, Jeová. Logo, todos na terra que sobreviverem ao fim deste mundo mau vão ter as bênçãos do maravilhoso governo de Cristo Jesus. Realmente, ajudar o vigia a pregar as boas novas é um grande privilégio. Mesmo antes do fim deste sistema perverso, Jeová já uniu seu povo de um modo extraordinário. O próximo capítulo vai falar de uma profecia que mostra como isso aconteceu. A profecia dos 2 bastões.